Valor é diferente de preço, e na vida é preciso entender bem qual é o seu valor e estar onde te valorizam. Certa vez, um pai no leito de morte mostrou ao seu filho um velho relógio de bolso, pediu para que ele fosse a uma relojoaria e depois a um café avaliar o relógio. Nos dois lugares ofereceram pouquíssimo dinheiro pelo objeto, e por último, o pai lhe mandou ao museu, onde, avaliado pelo diretor do local, se descobriu que o item valia uma verdadeira fortuna, era um item inestimável. Quando ele dividiu a notícia com seu velho pai, descobriu que o pai já sabia disso e antes de morrer deixou uma lição ao filho: só quero que saiba que todos têm o seu valor, mas é preciso encontrar o lugar que saibam reconhecer o mesmo. Não perca tempo onde não te valorizam. E eu sei que pode até parecer muito filosófico ou até bochornal para o assunto do vídeo de hoje, mas não vejo outra forma de abordar a passagem do Thiago Volpi pelo São Paulo, onde de grande contratação no time, ele passou a ser perseguido, malquisto e até mesmo virando motivo de piada. O goleiro deixou o São Paulo sem deixar saudade na maior parte da torcida, mas acabou dando a volta por cima e encontrando um lugar que o valorizasse e calou a boca de todos aqueles que o criticavam. Mas você sabe o que foi que aconteceu com o Thiago Volpi? Como é que ele deu a volta por cima e calou todos aqueles que o criticavam dando um show de gratidão? Pois é, eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, segura esse recadinho da 1xBet e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 25 de agosto de 2021, o São Paulo recebia o Fortaleza para o primeiro jogo da Copa do Brasil naquela temporada. Mesmo que historicamente a camisa do São Paulo tenha mais peso pelas conquistas que o clube tem, aquele duelo era muito nivelado. O São Paulo saiu na frente com 2 gols do Rigoni, já tinha visto naquela noite 2 ou 3 pataquadas do Thiago Volpi. Era uma daquelas noites que o goleiro se mostrava nervoso e não conseguia passar segurança para o time. Como resultado, o Fortaleza diminuiu e depois empatou em falha do Thiago Volpi, que saiu na bola e não achou nada, deixando o atacante livre para marcar o gol. A torcida sabia que aquele resultado em casa custaria caro, e custou a eliminação no jogo seguinte. E não era a primeira vez que o Thiago Volpi falhava no gol do tricolor, e olha que ele chegou ao São Paulo como solução para os problemas que o time tinha embaixo das traves desde a aposentadoria do ídolo Rogério Ceni. E substituir o Rogério Ceni era uma tarefa que outros já tinham falhado, é preciso muita bagagem e personalidade para isso. Thiago Luiz Volpi, mais conhecido apenas como Thiago Volpi, nasceu em Blumenau, em Santa Catarina, em 19 de dezembro de 1990. Começou a sua carreira no São José do Rio Grande do Sul e depois de passar pela Luverdense, chegou ao Figueirense em 2012 e fez história pelo clube catarinense. A fase do goleiro era tão impressionante que depois de chamar a atenção de muitos clubes no Brasil, chamou também de clubes do exterior, que se interessaram pelo arqueiro e ele acabou fechando com o futebol mexicano, onde recebeu uma proposta muito boa pelo lado financeiro e esportivo. No México, o Volpi se tornou um dos maiores goleiros do país defendendo o Querétaro, a ponto de receber convite para se naturalizar e possivelmente defender a seleção mexicana. Mas o Volpi nunca gostou dessa história de tratar a seleção como negócio. Para ele, a relação com a seleção precisa mesmo ser ali de amor, de carinho, enfim, por isso ele sempre afastou a possibilidade de jogar pela seleção mexicana. Não que ele não tivesse carinho pelo país, mas ele tinha o desejo de jogar por outra seleção, a brasileira. E meus amigos, o Volpi era o cara do Querétaro no México, mas ele foi picado pela curiosidade de onde poderia chegar se ele jogasse em um time que lhe desse maior visibilidade para a seleção brasileira. E quando o São Paulo mostrou interesse no jogador, não havia mais como o Volpi deixar de pensar naquilo. O interesse virou curiosidade, a curiosidade virou desejo, o desejo
desejo, o sonho e, por fim, a realidade. Em 23 de dezembro de 2018, o São Paulo anunciava a chegada do Thiago Volpi por empréstimo com opção de compra. Assim que chegou ao São Paulo, ele não demorou para colocar os seus concorrentes no banco de reservas e assumir com segurança o gol do tricolor. Ele teve excelentes atuações, se firmou como goleiro do São Paulo, salvou o time em muitas oportunidades. Foi observado inclusive pelo Taffarel para uma possível convocação para a seleção brasileira. E aqui não é uma questão de opinião, eu tô dando um fato. Você tá com dúvida do que eu tô falando? Dá um Google aí, ele realmente foi observado pelo Taffarel. O Volpi voltou ao Brasil e um dos seus sonhos era mesmo ter uma chance na seleção brasileira. Nunca vamos saber se ele passou a decepcionar porque a chance na seleção não veio ou se a chance na seleção não veio porque ele começou a decepcionar. O que sabemos é que o Volpi, depois que o São Paulo fez a compra do jogador em definitivo, desembolsando mais de 20 milhões de reais para contratá-lo, o goleiro então passou a decepcionar muito o torcedor são paulino. Enfrentou uma fase ruim e perdeu totalmente a confiança que ele demonstrava. É um bom goleiro, inegavelmente, mas a fase ruim que o Volpi enfrentou no São Paulo podia até ser passageira, só que o torcedor do São Paulo já estava muito machucado e não tinha mais psicológico para ver outro goleiro inseguro. Afinal, a gente está falando de um time que depois que o Rogério Ceni se aposentou, teve Denis, Renan, Sidão, Jean e outros goleiros da base, e todos eles mostraram que não estavam preparados para substituir o Rogério Ceni no gol do São Paulo. E quando o Volpi, que foi uma grande contratação, chegou e parecia ser a solução para a posição e de repente, de uma hora para outra, começa a falhar, não tem como. O torcedor não tinha paciência e passou a hostilizar o goleiro. Apelidos, memes na internet, cobranças exageradas e tudo mais que cerca um time que se acostumou mal. Tinha um mito na posição e depois viu um time que anos após ano não conquistava nada e goleiros inseguros. Então não teve como. O Volpi foi de grande contratação para grande decepção no São Paulo. E pior do que isso, ele viu goleiros que tecnicamente eram inferiores a ele colocarem o jogador no banco, se sentiu desprestigiado. Era muito difícil para a torcida, no seu momento de fúria, diferenciar o que era um mau momento de um mau goleiro. Parecia tudo a mesma coisa. E como eu disse a vocês, o Volpi se sentiu desprestigiado, escanteado, injustiçado. Acabou voltando pro futebol mexicano, dessa vez para jogar pelo Toluca. E cara, como o futebol é maluco. O Volpi voltou a brilhar, pegando muito no time, destaque da Liga Mexicana. A imprensa no país, mais uma vez, insiste na ideia do Volpi se naturalizar mexicano e jogar pela seleção nacional. Na próxima Copa do Mundo, que o México também vai sediar, o Volpi pode ser o goleiro dos anfitriões, colocando o eterno goleiro Ochoa no banco, como já pedem os jornais mexicanos. E o Volpi, que tempos atrás era contra essa ideia, bom, hoje em dia, mais maduro, vendo como as coisas aconteceram, pode reconsiderar. Quem sabe a gente não vê o Volpi com a camisa da seleção mexicana na próxima Copa. No Toluca, a coisa é tão maluca que o Volpi, além de estar pegando muito, ainda vive uma fase artilheira no time. Ele tem 5 gols na temporada. Parece ironia do destino, não é mesmo? Hoje, alguns jornais e sites mexicanos comparam o goleiro Volpi com outro goleiro brasileiro que tinha uma mania de fazer gol. Não sei se você sabe de quem eu falo. Pois é, mas é claro que aqui agora nos comentários, o Manuel, que mora em São Tomé das Letras, vai dizer que a Liga Mexicana é fraca, que lá qualquer um joga e não tem dificuldade nenhuma, mesmo que o Manuel nunca tenha visto um jogo sequer da Liga Mexicana. Mas a verdade para os interessados é que o futebol no México se assemelha muito com o futebol praticado no Brasil. É uma liga que paga bem, tem bons jogadores e, é claro, jogadores de toda a América e até de outros lugares do mundo. Afinal, eles têm uma condição financeira muito bacana no futebol. A única diferença que a gente pode dar gigantesca do futebol brasileiro é que os estádios no México estão sempre lotados e também os salários dos jogadores em dia. E o Volpi ainda dá um show de gratidão, mostrando que, enfim, ele passou por tudo isso, já superou, não guardou nenhuma mágoa da torcida são paulina pelas vezes que ele foi cobrado além da conta no São Paulo. Ele segue mostrando muito carinho pelo São Paulo nas redes sociais. Na Copa Sul-Americana, quando o São Paulo chegou à final
social na temporada passada, ele fez questão de até o seu Instagram desejar sorte pro time na decisão. Inclusive, quando recentemente saiu a notícia que o São Paulo não estava cumprindo com as dívidas que ele tinha com o Volpi ainda, o Volpi se mostrou pronto a renegociar um acordo com o time. Para ele, não ficou mágoa, só gratidão de um dia ter vestido a camisa do São Paulo. E olha, que no tricolor paulista o Volpi era chamado de ruim, haviam os mais maldosos que chamavam ele até de bracinho de jacaré, faziam piada do goleiro. No México, ele é destaque e jogador pedido na seleção do país até pelos rivais do Toluca. No Brasil, quem falar do Volpi na seleção é tratado como maluco. Tudo é questão de saber o seu lugar, saber apreciar os lugares que dão a você o devido valor. Como no começo do vídeo, falamos no ensinamento do pai. Mas e você, torcedor? O que pensa de tudo isso que aconteceu com o Thiago Volpi? E uma pergunta, onde você tá? Estão te valorizando? Será que você tá no lugar certo? Deixa aqui nos comentários, vamos falar sobre isso. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, torcedor. Teve um outro jogador que passou por coisa semelhante no São Paulo, o Rodrigo Caio. Você se lembra? A gente fez um vídeo aqui falando sobre isso no canal. Clica aqui que eu te explico melhor essa história.